Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Alex Ferguson. Este vídeo é uma homenagem ao aniversariante do dia, para mim, o melhor técnico de todos os tempos da história do futebol, é claro, né? Se a gente for tentar pegar técnicos de todos os esportes, entre Greg Popovich, entre Phil Jackson, esses dois do basquete, tem muitos outros técnicos, mas aqui iremos falar especialmente do futebol. E assim, se vocês ouvirem uma bateria no fundo, meu irmão tocando bateria, pense neles como o Hans Zimmer desse vídeo, né? Fazendo a trilha sonora. Óbvio que não é uma trilha de Interestelar da vida, mas, poxa, vamos pensar no lado positivo. Eu também não sei quanto barulho ambiente vai ajudar, porque a gente sabe que hoje é o último dia do ano, então assim, você sabe que em qualquer momento alguém vai ligar o som. Então, vamos fazer esse vídeo aqui rapidamente, né? Falar sobre Alex Ferguson, um treinador que hoje completa seus 79 anos e que construiu uma carreira gloriosa no Manchester United e em outros times também, né? Muitas poucas pessoas sabem que ele treinou a seleção escocesa, que ele treinou o St Mirren e o Aberdeen. E no Aberdeen ele fez história como fez no Manchester United, né? Óbvio, devido às proporções do campeonato escocês e o campeonato inglês. De qualquer maneira, eu considero ele o melhor treinador da história por simples motivos. Se reinventar, a versatilidade, um cara que conseguiu ser competitivo treinando equipes nos anos 80 e também foi muito competitivo treinando equipes em 2013, o ano que ele encerrou sua carreira, sendo campeão da Premier League pelo Manchester United. Nem sempre tendo elencos vitoriosos na mão, elencos fantásticos como os Galácticos do Real Madrid, que nunca ganharam nada, mas era um elenco fantástico. Você tinha aquele Barcelona incrível com Ronaldinho Gaúcho, ou a Inter de Milão com Eto'o, Sneijder, Ibrahimovic foi um pouco antes, mas de qualquer maneira, o Manchester United teve seus grandes elencos, mas teve momentos que não foi assim, e isso não impediu o Ferguson de fazer campanhas históricas à frente desse time, então também não impediu dele fazer campanhas incríveis com o Aberdeen, porque isso é como podemos dizer, uma página esquecida na história da carreira do Ferguson, que ele ganhou a Recopa Europeia com um time escocês, derrotando times como o Tottenham. Óbvio que a gente sabe que o Tottenham não era tão forte assim naquela época, assim, comparado ao que é hoje, talvez, né? Quando chegou a final da Champions League, tudo isso. Mas derrotou o Real Madrid, e derrotou grandes oponentes com um time escocês que não era o Celtic ou o Rangers, né? Porque isso tem uma diferença. Dos mais de 120 edições do Campeonato Escocês, 109 estão na mão de Celtic e Rangers. Se não me engano, o Celtic ganhou 51 ou 54, não me lembro se é até um desses dois números, e o Rangers ganhou 58 troféus. Então, assim, o Campeonato Escocês é a maior disparidade que existe, talvez, na Europa toda. Eu não conheço uma maior, e a verdade é que o Rangers e Celtic são um patamar acima. E o último título que não foi de Celtic e Rangers foi do Aberdeen de Alex Ferguson. Em 1986, foi a última vez que um desses dois times não ganharam o campeonato escocês, e foi com Alex Ferguson. E ele não rompeu o domínio assim um ano apenas, tipo o Simeone rompendo o domínio dos dois grandes da Espanha naquele ano certinho. Não, ele rompeu isso mais de uma vez. Ele foi campeão escocês 3 vezes com o Aberdeen, ele foi campeão escocês com o St Mirren em 77. Então assim, um cara que ganhou 4 títulos escoceses roubando de Celtic Rangers, merece muito respeito, mas a campanha dele que chama mais atenção é a Recopa Europeia de 83, por causa da vitória sobre o Real Madrid, a vitória sobre o Tottenham e o fato de ter ganhado a UEFA Super Cup. Na época a UEFA Super Cup era mais recheada, né? Tinha mais times, até porque tinha a Copa Intertoto, tinha também Taça das Feiras. Essa aí eu não sei ao certo quando cada uma se encerrou, mas muitas taças existiam, não era apenas Champions League e Europa League, e ele ganhou a UEFA Super Cup com o Aberdeen. Isso é uma coisa impressionante. E esse sucesso todo dele chamou a atenção de muitos times, de seleções. Aí ele tem um período curto na seleção escocesa, até em 86 ingressar no Manchester United, que é a mudança assim, que garantiu assim, o sucesso dele como técnico para a história do futebol, não apenas para o continente europeu, para a Inglaterra ou para o mundo. A história do futebol se lembrará de Ferguson para sempre, né? E o Ferguson, assim, mesmo assim, o Manchester United, obviamente, não dá para ficar falando assim, não, era um elenco assim, tipo o Leicester hoje em dia. Não é assim, né? Porque muita gente tenta erguer os feitos de alguém, tipo o Senna ganhou uma corrida com a Lotus. Esse carro era basicamente a Toro Rosso. Palhaçada, não era assim também. Então, assim, a verdade é que o United tinha bons elencos, mas eles não eram os elencos premiados em sua maioria. Houve elencos fantásticos, e muito disso era mérito dele, que era excelente contratando, que era excelente elevar os jogadores, né? Que tem treinadores que sabem extrair o melhor dos jogadores, né? Aqueles que conseguem extrair as suas máximas qualidades. Foi o que o Ferguson fez com o Anderson, com o Nani. O Nani foi um exemplo muito bom, porque com o Ferguson ele viu um auge impressionante. Muita gente achava que ele seria melhor que o próprio Cristiano Ronaldo. Depois do Ferguson não foi assim que aconteceu. Tinha qualidade, mas o Ferguson ajudou muito a carreira dele. Entre outros jogadores, o Berbatov também foi muito ajudado pelo Alex Ferguson. O Scholes, né, que é um baita jogador, mas tem muito do Ferguson nele. Então, assim,
muitos jogadores que não eram de tanta qualidade, que talvez não seriam titulares na maioria dos times grandes da própria Inglaterra, com ele foram elevados a grandes estrelas, né? E esse é o grande mérito do Ferguson em sua carreira toda, é saber trabalhar com pouco. Porque assim, muitos treinadores, vou pegar um exemplo aqui no Brasil, o Sampaoli, ele não consegue trabalhar com assim, não gostou de alguém, contrata outro, né? Ele investiu 200 milhões em contratações, mas não saiu tanto do lugar, né? Se convenhamos que o Atlético Mineiro não deu um salto tão gigantesco de uma temporada para outra, porque com tudo que foi investido, com um elenco basicamente novo, com tantos jogadores, dava para fazer mais. Tecnicamente, desempenho defensivo, mesmo com melhores peças, é pior. Por quê? Ele não sabe trabalhar às vezes com pouco, sabe trabalhar com o que ele tem ali. E isso é um destaque que o Ferguson teve. Ele nunca ficou chorando, ai, meu elenco é muito ruim, ai, meu elenco. Não, ele trabalhava, ele baixava a cabeça e ia lá, levantava, né, em certos pontos, mas ele ia lá, projetava o time, treinava e sempre levava o time longe. Porque assim, não foram só apenas 12 Premier Leagues, porque desde que ele assumiu o United, no período de 86 a 2013, ele ganhou 12 campeonatos ingleses, ou seja, é um período de 27 anos, ele ganhou quase metade dos campeonatos ingleses que ele teve. Isso na liga mais equilibrada do mundo. Não estamos falando apenas de um campeonato espanhol, tem Real Madrid, Barcelona e às vezes o Atlético de Madrid. Isso daí é recente. Não de um campeonato italiano, que às vezes só tinha o trio de ferro, Juventus, Inter e Milan. Não, a gente está falando do campeonato inglês, que sempre foi um campeonato que teve tendências a ser equilibrado. Na época dos anos 80 tinha o Nottingham Forest jogando muito bem, depois virou um time de segunda divisão, mas você teve times como o Chelsea crescendo muito na década de 2000, você sempre teve o Arsenal, que era um time forte, você sempre teve o Liverpool, que era um time grandioso. Existiam muitos times fortes na época da Inglaterra, e ele sempre conseguiu ser hegemônico em uma das competições mais niveladas da Europa. Hoje a gente tem Big Six na Inglaterra. Óbvio que o United não está no momento sendo campeão. O último título dele foi com o Ferguson quando se trata de campeonatos ingleses. Mas o fato é que ele conseguiu conquistar uma quantidade de títulos ingleses sobrenatural. Não à toa a capa do vídeo é a foto dele com a taça da Premier League, que foi uma cena até rotineira, né? Com 12 títulos nessa era toda da Premier League. Porque se a gente contar que a Premier League começou em 91 até 2013, ele ganhou mais de metade dos títulos, ou metade exatamente. Então, assim, é uma prova do quão bom técnico ele era. E o sucesso não foi apenas nacional, porque ele ganhou 5 Copas na Inglaterra, 5 Copas da Liga Inglesa, a Supercopa da Inglaterra ele ganhou acho que 10 vezes. Então, assim, tem um número de títulos absurdo, mas fora de seu território também, né, na Europa toda, ele também teve grandes campanhas. O United sempre era um time que passava para o mata-mata, não importava muito o elenco que tinha sempre um sucesso interessante fora de seu país e ganhou 2 Champions Leagues, né? E 2 de maneira invicta, o que não é um feito fácil, né? A gente está falando de você enfrentar os melhores times da Europa 2 vezes e você terminar de forma invicta. É algo realmente a se respeitar. Óbvio que uma final foi nos pênaltis contra o Chelsea, a outra eles ganharam, se não me falha a memória, do Bayern de Munique, na época que o Solskjaer, atual técnico, foi o cara que decidiu o jogo no final, mas o fato é que assim, o Manchester United sempre consistentemente estava forte nas competições, indo longe. Não custa lembrar os anos que foi contra o Pep Guardiola, em que nitidamente o Barcelona tinha um elenco muito melhor, e aí talvez foi o Ferguson sendo um pouco teimoso, talvez, de ir para cima mesmo quando talvez o elenco fosse difícil vencer. Não diria impossível, porque ele era um grande técnico, o United apertou muito o Barcelona naquelas 2 finais, não foi um jogo fácil para o Barcelona. De qualquer maneira, ele era um cara que tinha uma versatilidade grande, tinha uma grande variedade de esquemas como quando precisava, se adaptava bem às condições, sabia improvisar. O Parque já foi lateral direito no esquema dele, ele fez um monte de improvisações para extrair o máximo do elenco e ele sempre conseguia resultados muito satisfatórios. Não é à toa que na era Premier League não importava o elenco, tipo assim, ele treinou um elenco totalmente diferente de 1991 do que treinou em 2013, assim, o elenco foi todo mudando e ele sempre ficava de terceiro para frente, ele nunca ficou de quarto para trás quando treinou o Manchester United na era Premier League. Isso, quem faria isso, sinceramente? O Guardiola chegou no primeiro ano, ficou em quarto, né, no Manchester City, e olha que o elenco não era pouca coisa, né? Então, assim, é uma prova de quanto competente era o Alex Ferguson. É um gênio, é um gênio brilhante e que, assim, marcou a história do futebol, porque ficar 27 anos treinando o mesmo time, passando jogadores, tendo que contratar, reestruturar, intessar para tudo isso. O cara sempre ficar entre os 3 primeiros, sempre brigando pelo título, é para muitos poucos, né? E o Alex Ferguson é um desses muito poucos, né? Um treinador que fica 27 anos no mesmo time, jogando em alto nível, né? Fazendo o time jogar em alto nível, tem que ser algo realmente especial, porque é um treinador que soube se reinventar e acompanhar a curva de evolução do futebol. Nem todos os técnicos conseguem ficar atualizados até o fim de suas carreiras. Um bom exemplo, José Mourinho está tendo dificuldades hoje. Ele não tem mais o desempenho que tinha há 10 anos atrás, quando ganhou a Champions League com o Porto, há uns 15 anos atrás. Não, ele está tendo dificuldades. Então, assim, muitos treinadores, até o próprio Ancelotti, que eu admiro pra caramba, está tendo suas dificuldades.
porque o Ferguson, ele soube um cara que soube estudar, crescer acompanhar com o passado do futebol. Alguns treinadores do Brasil são exemplos fáceis. O Abel Braga não soube crescer com o futebol, era um grande técnico nos anos 2000, até o fim dos anos, até 2010, 2012, mas não soube crescer, evoluir, aprender mais, porque estamos sempre dispostos a aprender mais, sempre há mais conhecimento para colocar aqui na nossa cabeça. E o Ferguson sempre foi essa pessoa que tinha mais conhecimento, e ele sempre conseguia agregar alguma coisa a mais ao seu jogo. Era uma figura realmente fantástica, né? E assim, ele tem um carinho muito grande, né? E olha só os títulos que ele ganhou fora do país. 2 Champions Leagues, que são 2 das 3 que o United tem. Ganhou a Recopa Europeia em 91, a Supercopa da UEFA em 91, o Mundial de Clubes de 99, que ainda era o Intercontinental, e em 2008, né? Esses são alguns dos títulos internacionais. Ele soma ao todo em sua carreira grandiosa 50 conquistas. Nenhum técnico da história está perto do que o Alex Ferguson conseguiu fazer. É de longe, na minha opinião, é o melhor técnico, até porque soube se virar com times que não eram os melhores. Porque, convenhamos, o Guardiola sempre pegava os melhores, né? Muita gente fala que o Guardiola é o melhor técnico da história, mas ele pegava um Barcelona dourado, pegou um Bayern muito bom, o Manchester City ele pegou ali, era um time muito bom, e na hora de contratar não fez um trabalho tão bom, né? Tipo assim, só agora a defesa está se ajustando bem, mas foi com essas últimas 2 contratações. Ele contratou, venceu mais de 400 milhões de euros na defesa, e a defesa ainda era vulnerável. Então, assim, eu acho que para montar um elenco, tudo isso, Ferguson dá um 10-0 no Guardiola. Pode ser, ofensivamente, você pode abrir o debate se o Guardiola na parte ofensiva era melhor que o Ferguson, mas defensiva, na hora de montar um elenco, desenvolver jogadores, elevar os jogadores ao seu máximo potencial, acho que dificilmente alguém se iguala ao treinador escocês nesse quesito. E é um ídolo fantástico da torcida do United. O amor que o United tem por ele é algo absurdo, às vezes até doentio. Porque caso você não saiba, o Ferguson tinha meio que o hábito de ficar mascando chicletes, né, no jogo todo. O último chiclete que ele mascou foi leiloado, isso mesmo. As pessoas, né, não só vendem isso, mas tem maluco que compra por meio milhões de euros. Isso mesmo, o cara gastou 500 mil euros num chiclete. E pra você ter uma ideia, uma LaFerrari custa acho que 300 mil euros, né? Então, assim, ele gastou mais no último chiclete que o Ferguson mascou do que poderia comprar numa Ferrari nova, que daqui a alguns anos vai valer muito mais. Assim, às vezes é um pouco doente, mas você vê o quanto o cara tem apreço, né? Eu acho até muito interessante que ele é um símbolo tanto do United, tem até o nome de uma das arquibancadas do Old Trafford. Não é fácil você mudar o nome de algo que é muito histórico, o Old Trafford, o Teatro dos Sonhos. É algo assim que tem um peso emocional muito grande. E ele teve o poder, a influência, assim, ele tem um tamanho grande para mudar nomes de algo importante num estádio histórico, né? Mas o fato é que, assim, ele é tão importante que toda vez que o técnico atual está indo mal, o United já teve 3 técnicos depois dele, se não me engano foram o Van Gaal, talvez até tenha tido mais, não sei se o David Moyes já treinou o United, agora é uma boa pergunta, mas teve o que eu me lembro é o Van Gaal, o Mourinho e agora o Solskjaer. Toda vez que há uma derrota, uma coisa do time jogando mal, eles focam ele lá, porque ele está sempre lá, ele está sempre acompanhando o time, acho isso muito legal. Um treinador que ainda acompanha o seu antigo time, onde ele fez tanta história, e todo mundo fica acompanhando ele, né? Porque, convenhamos, o Ferguson é um tipo de treinador que ainda pode treinar um time. Em 2013 ele era competitivo, sempre mostrando um futebol fantástico, porque ele não faria isso hoje, né? Porque ele sai por decisão própria, não acho que o United queria que ele fosse embora. É um treinador que realmente mudou a história do clube, ele fez o United crescer de uma forma enorme. Eles foram 12 Premier Leagues, né, desde que ele chegou. Eu acho que o United tem 20, né, acho que ele tem mais títulos ingleses agora que o Liverpool, né? O Liverpool acho que tem 19 com o título do ano passado. Então, assim, é o cara que fez o United ficar a um patamar de grandeza ainda maior. E eu acho assim, o Ferguson tem um tamanho pro futebol que é incomensurável. Acho que não tem, sem mensura o tamanho que ele tem pro futebol. É uma das figuras mais influentes e para mim o melhor técnico de todos os tempos. Espero que ele esteja bem, né? 79 anos de idade. Eu sei que ele teve alguns problemas de saúde recentemente, mas quanto mais ele nos acompanhar, mais ainda é legal, né? É muito triste ver, assim, umas pessoas tão influentes do futebol envelhecendo, né? A gente queria que existissem para sempre uma dessas figuras. Eu sou torcedor do Chelsea, pessoalmente. Eu sou uma pessoa que não tem muita afeição pelo Manchester United, até porque o Ferguson ganhou uma Champions do meu time, né? A primeira final do Chelsea em Champions League foi Manchester United e Chelsea em 2008. Era para ter sido a final de 2009 se não fosse o assalto do Barcelona. Óbvio, eu trago meus sentimentos pessoais para os vídeos, mas o fato é que, assim, o Ferguson ganhou aquele jogo, né? O time foi um jogo equilibradíssimo e o United foi até, na minha opinião, melhor durante uma boa parte do jogo, mas o fato é que, assim, eu respeito muito o lado do futebol, né? Assim, pela competência, porque por mais que eu não goste de alguns times ou outros, eu tenho que admirar quando algo é muito bem feito. E o trabalho do Ferguson com o United com o passar de tantos anos é digno de aplausos e o cara é realmente algo assim fora do comum. É um dos técnicos mais memoráveis da história. Eu tive o privilégio de ver o United dele jogar. Mas que eu não torcesse pro United, confesso pouco, dava para ver o quanto era especial o trabalho dele naquele time.
Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Torcedores do United pode falar aí as suas opiniões. E um feliz aniversário a Sir Alex Ferguson. Não esqueci de chamar ele de Sir, né? Porque ele é Sir, ele é cavaleiro da rainha. Então, assim, que ele tenha muitos anos de vida ainda pela frente e que ele possa aparecer toda vez nas câmeras quando o United estiver perdendo, só para provocar o técnico que está lá. Por esse vídeo é isso, gente. Até o próximo vídeo.